Sejam bem-vindos a mais um Cubedrops. Hoje nós vamos navegar pelo Kubernetes 1.34. Bom, como já é de praxe aí, nós vamos viajar um pouco sobre as novas features, né, que estão se estabelecendo e o que vem por aí, né, nessa nova versão do Kubernetes. Se você está muito atrasado, né, nas versões, minha recomendação é não assiste esse vídeo, vai fazer um upgrade do seu cluster, tá? Por quê? Quando eu digo muito atrasado, tá? Já quer dizer se você tá na 1.30, beleza? Dá um 30 para trás, você já tá muito atrasado, beleza? Eh, o próprio Kubernetes, tá? Mantém agora, tá? Os 3 últimos releases, tá bom? Então, se você tá na 1.30, atualize seu cluster. Beleza? Se você está num cloud vendor, então, tá, é mais urgente ainda, você vai começar a pagar mais caro pelas coisas, tem outros problemas. E não é só para você se manter no hype, é para você se manter seguro, não é só features, né? Tem correções de segurança, bugs, tem muito patch aí, tá? Então, se mantenha atualizado, beleza? Mantenha seus ambientes sob controle, tá? Eu gostei muito do logo, fui lá no Runway, pedi para ele deixar animado desse jeitinho aí. Vamos usar IA para tudo que a gente puder usar. Beleza? Hã, então vamos nessa. Eu pretendo aqui, né, seguir, o blog, tá, o blog post da própria documentação do Kubernetes, né, desse release aqui. Parabéns para o pessoal que editou e que lançou aqui o release, né, em especial aqui pelo blog, né, então tem a turma aqui, eu não vou me arriscar a falar sobre nomes e nomes difíceis, mas parabéns para todos os envolvidos aí que mantêm esse projeto funcionando, tá bom? Bom, esse release ele tem o nome aqui, ó, of Wind and Wheel, né? Eu gostei muito dessa frase aqui, ó, o release, né, powered by, da hora, né? Pelo vento, né, que está em volta de nós e pela nossa, talvez, determinação aqui, né? Então, porque dá muito trabalho, eu tenho certeza. Então, olha só, tem 50 novos, né? 58 mudanças aí, tá? 23 graduações para stable, 22 para beta e 13 para alpha. Então, se liga nas stable, se mantém, né, já vigilante aí sobre o que está vindo em beta e, né, você já pode ter um ar aí, um entendimento, né, sobre o que está em alfa, o que está chegando, de repente seus próximos planos, uma coisa que você está pensando em desenvolver ou não, né? De repente você pode se integrar ao time e desenvolver para o próprio Kubernetes, beleza? E tem algumas deprecations aí, mas provavelmente não vou passar por isso, mas não sei. Vamos lá, eu espero que você acompanhe e mande para os seus coleguinhas, tá bom? Então, primeiro os spotlights aqui, né, os destaques. Em stable, o core do DRA, né, então Dynamic Resource Allocation, né, é GA agora, é stable, né, General, whatever aqui, disponível de forma geral, né? Sei lá o que é GA, esqueci. Mas, bom, para todo mundo que está trabalhando aí com IA e tudo, então DRA é super importante para você poder configurar aí seus GPUs, TPUs e por aí vai, tá bom? Então, beta, Projected Service Account Tokens, né? Para o kubectl Image Credential Providers. Então, olha só, quando você vai baixar suas imagens, né, quando você vai fazer pooling, você tem as credenciais ali, tá bom? Então, normalmente elas eram de longo tempo de vida. Então agora você tem tokens que você determina aí o tempo, né, de vida desses, hã, des tempo de vida dos tokens, né, pra melhorar, né, a segmentação aí, a autorização e autenticação dos projetos dentro do próprio Node, né, para que mesmo em repouso, né, as coisas
não sofram, né, para que a gente possa reduzir a superfície de ataque, beleza? Então, se liga. Alpha, olha que é a feature mais polêmica dessa versão. Desculpem, eu tô com rinite. Vou ficar fungando aí, tá bom? O suporte ao KYAML, Kubernetes YAML. Então, o que acontece? É, já vale você, né, pegar, olha só, você seta uma variável de ambiente, kubectl underscore KYAML igual a true, tá? E aí você pode usar no kubectl, né, -o de output KYAML, igual você usava -o JSON, -o YAML. Bom, a gente já tinha alguns problemas, né, com YAML, principalmente de forma indentação ali, então o KYAML surge justamente para isso, né? Ele vai colocar chaves e colchetes, né, para a gente poder usar listas e mapas dentro do próprio YAML de uma forma facilitada, né? Então, até onde eu estou entendendo, ainda não estou usando isso, obviamente, mas hum, até onde eu estou entendendo, é um mix aí, é algo entre, né, o JSON e o YAML, né. Inegavelmente o YAML tem suas limitações, né, principalmente quando você está fazendo parse e mais um monte de coisa, então para corrigir isso é que surge o KYAML, beleza? Fica ligado. Então, bom, para as características em stable, eu vou tentar usar o blog aqui em português, tá bem? Prezando aqui pela nossa comunicação e entendimento, beleza? O blog oficialmente é em inglês, tá lá, quem quiser dar uma olhada, o link tá aqui embaixo em algum canto, tá bem? Mas para a gente poder bater um papo aqui, fica mais fácil em português, tá bom? Que é a língua que eu mais consigo falar bobagem, tá? Então, bom, aqui, né, essa é a criação atrasada, delayed creation of jobs replacement pod. Bom, o que acontece? Quando você está rodando jobs, né, assim que um pod começa a ser encerrado, outro inicia o seu processo, né? Mas aí você pode ter um problema de concorrência aqui, né? Concorrência de recurso, seja ele de recursos do Node, falta de espaço, né? E aí, de repente, até escalar, por causa que tem pod terminando, e tem pod que falhou, tem pod iniciando, e etc. Então, você pode setar agora, né? Essa flag aqui, olha, no spec pod replacement policy para failed. Só depois que terminar, né, eh, de encerrar o seu job, é que ele vai iniciar outro pod, tá bem? Então, eh, essa aí é para gente que tem um monte de job aí rodando, né, principalmente para a turma do TensorFlow e por aí vai. Beleza? Recuperação de falha de expansão de volume. Esse recurso permite que os usuários cancelem expansões de volume não suportadas pelo provedor de armazenamento e tentem novamente a expansão com valores menores que podem ser bem-sucedidos, né? Isso está em alfa na 1.23. Malandro, demorou 11 versões para poder entrar, tá? Então, para você cancelar ali, né, um update de um volume que não está funcionando e startar de novo com outra configuração. Um, volume Attribute Class para modificação de volume, né? Então, esse atributo aí, né, foi atualizado para stable agora no 34, que é uma API para modificar os parâmetros do volume, né? Então, a gente está falando aqui de integração com CSI, né? Então, você pode ter mais controle aí, né, do seu storage. Vamos nessa, vamos continuar, tem muitas para ler aqui. Configuração de autenticação estruturada. Bom, Kubernetes 1.29 introduziu um formato de arquivo de configuração para gerenciar a autenticação de cliente na API, abandonando a dependência anterior de grande conjunto de opções de linha de comando. O tipo Authentication Configuration permite que os administradores suportem múltiplos autenticadores JWT, validação de expressão cell e, olha só, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, hein? É, recarregamento dinâmico. Essa alteração melhora significativamente a capacidade de gerenciamento e auditoria
das configurações de autenticação do cluster e foi atualizada para stable na 1.34. Olha, tem muitas atualizações aqui, tá? E pelo que eu li, de segurança, né? De autenticação, de autorização. hum, tem um, a gente volta a ter esse olhar, né, para o Kubernetes, tá bom? Então, como a gente sempre fala, Kubernetes não é seguro by default, então se liga, tá bom? Ó, mais um do SIGALF aqui, né? Autorização mais refinada com base em seletores, né? Então, agora você pode, né, usar as solicitações aí, ó, os autorizadores com base nos seletores. List, watch, delete collection. Então, por exemplo, você pode escrever uma política de autorização que permita listar apenas pods vinculados a um nó específico. Ele deve especificar no seletor o campo exigido, tá bom? Então, bom, a gente está ficando cada vez mais granular, né, essa autenticação e autorização, tá? Restringe as solicitações anônimas com controles refinados, tá? Então tá aqui, ó, mais um, né, do SIGALF aqui, talvez o último, né? Porque a gente sempre teve esse healths, reds, lives, né, com Z aí no final, mas a gente não tinha um controle, né, específico para isso, para a gente poder colocar lá no RBAC, tá? Então agora a gente consegue colocar lá no RBAC para restringir que esses dados sejam coletados anonimamente, né, de algum deles. Então, você não precisa fazer tudo ou nada. Bom, a gente tem agora o reenfileiramento mais eficiente, né, com o retorno de específicos de plugin. Agora a gente está no scheduler aqui, né? Então, plugin callback aqui, tá? Então, o scheduler é quem realmente agenda, né, os nossos pods para serem executados, né? Então, em vez dele ficar fazendo pooling, agora ele tem esse callback, né? Então, o plugin pode ter um callback do nó específico, tá? Sem ele ficar toda hora checando lá se agora já dá. Então, ele tem ele deixa esse callback do Node e o Node vai poder informar se é aquele pod que não podia, né? Um pod que não podia ser agendado naquela hora, agora já pode, né? Tinha sido rejeitado e agora pode, tá bem? Um, Olha aí, esse também ficou bem famoso, né? Exclusão ordenada de namespace, né? A ordem de exclusão dos recursos semi-aleatória pode criar brechas de segurança ou comportamentos indesejados, como a persistência de pods após a exclusão de suas network policies. Então, você tem uma ordem aqui, né? Então, imagina que você tem uma network policy associada a um pod, né? Então, que não permita uma comunicação, por exemplo. Só que quando você vai deletar, essa network pode ser deletada primeiro e o pod desinstalar. Então, a comunicação, nesse meio tempo, ia funcionar, tá? Porque a network policy não existe mais. Então, essa melhoria introduz um processo de exclusão estruturada para os namespaces de Kubernetes, garantindo a remoção segura e determinística dos recursos, tá? Então, isso veio no Kubernetes 33 e já está stable na 1.34, tá? Ele resolve, inclusive, a CVE 2024-7598. Então, bom, eu nem vou ficar pegando no pé de CVEs aqui hoje, tá? Mas todo o seu ambiente, ele é composto por aplicações. Parece estranho eu falar isso, né? Parece que isso é óbvio, mas não é óbvio para as pessoas que eu tenho conversado, tá bem? Então, todo o seu cluster é dividido em diversos microserviços, o Kubernetes é separado em infinitos microserviços aí, tá? E eles também têm suas imagens, eles também têm suas CVEs que precisam ser corrigidas, tá? Então, se liga, tá aí uma CVE que foi corrigida, tá aí um porquê você deve, né, fazer o upgrade do seu cluster, tá bom? E aí aqui, olha, eu falei lá no início, né, toma cuidado, eu sempre digo isso, toma cuidado, não vai ser o early adopter a colocar essa semana, né, 1.34 em produção, né, eu teria um pouco de cautela, mas já deixa aí no seu roadmap, tá, que essa vulnerabilidade é resolvida na 1.34, tá bom? Parabéns pessoal do API Machinery. Bom, vamos lá. String List Responses, tá?
Então, lidar com grandes listas de respostas no Kubernetes anteriormente representava um desafio significativo de escalabilidade, quando os clientes solicitavam listas extensas de recursos, como milhares de pods ou recurso personalizado, né, CRD. O servidor de API precisava serializar toda essa coleção de objetos em um único grande buffer de memória antes de enviá-la. Esse processo gerava uma pressão substancial sobre a memória que podia levar à degradação do desempenho da API, impactando a estabilidade geral do cluster. Para lidar com essa limitação, foi introduzido um mecanismo de codificação do streaming para as coleções, ou respostas em lista, para os formatos de resposta em JSON e Kubernetes Protobuf. Esse mecanismo de streaming é ativado automaticamente e o recurso associado é estável. Então, bom, a utilização foi melhorada aqui, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que a API do Kubernetes é uma só, tá? E tudo que você faz passa pela API do Kubernetes, tá? Scheduling de novos pods. Então, eu vejo às vezes pessoas que estão falhando aí, principalmente em instalações personalizadas, né, do Kubernetes, tem que tomar uma atenção maior a isso, né? Quando você está fazendo uma instalação não gerenciada, porque aí você é dono da API, você precisa controlar a escalabilidade dessa API, e aí tem que ter uma atenção a isso. Principalmente plugando diversas coisas em cima do seu cluster, porque elas estão toda hora solicitando coisas, ou solicitando informações, ou colocando informações, tudo isso passa sempre pela API. A API vai se tornar o gargalo ali e pode impactar nas outras funções que a API também tem que fazer, como levar um pod para cima, para baixo, matar, e por aí vai, tá bom? Então, às vezes, seu deploy está demorando muito, ou vai falhar até, né, tomar um timeout de alguma coisa, porque você está plugando um monte de coisa em cima da API e não está levando em conta a escala que ela precisaria. Inicialização de cache de observação resiliente. O cache de observação é uma camada de cache interna da API que mantém cache consistente de estado do cluster armazenado no etcd. No passado, problemas podiam ocorrer com o cache que ainda não era inicializado durante a, a, a iniciação, né, do API Server, ou quando era necessário reiniciá-lo. Para resolver esses problemas, o processo de inicialização do cache de monitoramento tornou-se mais resiliente. Isso foi beta na 1.31 e agora é stable, mais uma correção aí de estabilidade para o nosso Kubernetes. Relaxando a validação de pesquisa de DNS, tá? Então, tá aqui, continua o nosso DNS dentro do cluster. Anteriormente, a validação rigorosa do caminho de DNS por um pod, né, o search dentro do Kubernetes, frequentemente criava desafios de integração em ambientes de rede complexo ou legados. Essa restrição podia bloquear configurações necessárias para a infraestrutura de uma organização, forçando os administradores a implementar soluções alternativas complexas. Eu adoro isso. Isso aqui em português a gente tem uma palavrinha só para ela, gambiarra, tá? Mas normalmente problemas de rede estão relacionados ao DNS, né? O pessoal do Sig Network aqui trampou legal para resolver isso aqui, né? Então, você define o ponto aí como a primeira entrada, o search, resolve os seus DNS aí. Isso era alpha não 32 e já virou stable, tá bom? Eu acho muito legal quando a gente consegue, como comunidade aí, né, intervir e correr atrás, né, para que, pô, menos de 8 meses, né, agora a gente tem 4 meses de diferença entre as versões, então em menos de 8 meses aí, isso já é stable, tá? Legal. Suporte para o serviço para o retorno direto de serviço, ou DSR, do Windows Kubeproxy. Ninguém quer saber do Windows, né? Brincadeira. Então, bom, o que eles resolveram aqui, né? O Sig Windows está trabalhando em melhorias de performance, tá? Reduzindo carga no balanceador para melhorar essa latência geral dentro do cluster. Então, bom, isso começou na 1.14. Imagina o trampo que deu para demorar 20 versões para isso entrar, tá bem? Claro, tem priorizações para chegar até stable e mais um monte de coisa, mas dá muito trabalho. Então, parabéns para a turma aí também da telinha azul. Então, olha aí, Sleep Actions.
né, para o life cycle, então ação de sleep, né, ação de suspensão ficou ruim aqui, o ruim de traduzir é que tem muito termo técnico, fica difícil, mas vamos tentando ir misturando as coisas aqui, beleza? Bom, a ação de sleep, ela foi implementada aqui, ó, no Kubernetes 1.29. Arrumou o suporte para zero, né, para você colocar o sleep zero na 32 e agora está em GA aí, né, na 1.34, beleza? Então você pode colocar um sleep tanto no início, né, como antes do final do seu pod, né, antes do término ali, né? Você pode colocar esse período de sleep aí, tá? Que pode ajudar em algumas funções daí da sua aplicação, seja de início, né, seja de final, então tem algumas coisas processando ainda, para não terminar de forma abrupta, tá bom? Se você usar um número negativo ou zero, né, ele vai matar imediatamente, tá bom? Vamos lá. Suporte à troca de nodes Linux. Ó, troca de nodes, olha aí, de novo, outro erro, né? Linux Node Swap. Então, é, usar o swap aí, né? Desde que a gente instala Kubernetes aí, a gente começou fazendo a primeira coisa, né? Desligar o swap, né? Mas aí, um tempo depois, aí na 1.22, foi introduzido, né? O uso de swap, passou por alpha e beta e agora está estável, né? Então você tem um modo limited swap, você tem no swap, né? Então por default não vai ter swap, mas se você quiser, se você precisar e se fizer sentido para o seu workload, pode ligar o swap e comer disco, tá bom? Bom, acho que hoje com a quantidade de memória que a gente tem aí, não sei, tá? Não consigo imaginar um cenário agora que seria eh, viável, eu não tenho nenhum assim, mas com certeza deve ter um que funcione, tá? Hã, permitir caracteres especiais em variáveis de ambiente. Olha aí, hã, variáveis de ambiente, né, elas só usavam ASCII, né? Eh, então só não podia usar o igual. Mas, por exemplo, né, você não podia usar alguns caracteres especiais. Então, agora você pode, a validação relaxada se aplica às variáveis de ambiente definidas diretamente na spec do pod, bem como aquelas injetadas usando env-from, né, usando do config map, secret. Então agora você pode ser muito mais feliz com vários caracteres e se achando com as suas variáveis especiais, tá bom? O gerenciamento que é contaminação, não é? Tente tente, olha só o Google Translate querendo ferrar a gente. Tente management separated from node lifecycle. Historicamente, né, o gerenciador do Tente, ele tinha aí estava conectado ao scheduler, né, ou no schedule, o no execute do nó e tudo mais, né? Então deixava um nó not ready, né? Você ia fazer o drain e aí ele ficava nesse formato, né? Com essa flag, tá? Então agora elas estão desconectadas aí, tá? Então deixa as coisas um pouco mais flexíveis de configuração, beleza? Bom, passamos aqui pelos stables. Eu vou fazer uma pausa, faço uma transição aqui para a gente ir para os recursos beta, tá bom? Bom, então aqui foram graduados aí de alfa para beta, estão mais estáveis, mais testados e já estão disponíveis, né? Não que alfa não esteja, mas beta está mais disponível, né, para você poder utilizar aí, tá bom? Então, limites e requests, né, a nível de pod. Bom, hã, não é a coisa mais comum, mas tem bastante assim, né, diversos containers, né, mais de um container em um pod, né. Então, a gente coloca limites e recursos e coloque, se você não está colocando, pelo amor de Deus, cara, a gente fala isso desde a versão 1 do Kubernetes, defina esses limites, pelo amor de Jeová.
ou sei lá, pelo amor de quem você quiser. Defina os limites de recursos, mas a gente só podia definir por container, o que torna às vezes meio complexo isso aí tudo na somatória. Então, você tem a possibilidade agora de definir para o pod. Então, o pod inteiro tem aqueles limites de recursos que é compartilhado entre os containers que fazem parte desse pod, tá bom? Isso aí chegou aqui na 1.32 e já está em beta na 1.34, tá bom? O HPA também já suporta isso, então o HPA também já pode levar em conta esse tipo de recurso e de limites. Próximo, arquivo independente de kubeRC com as preferências do usuário, né? Então, diferente do kubeconfig, né, o kubeRC ele é um arquivo de configurações, que ele pode ter, que ele não contém, né, detalhes do cluster, nome de usuário, senha, nem nada, tá? Ele tem seus alias, tem suas configurações pessoais aí, tá bem? Então esse arquivo era alfa na 1.33 e agora já é beta, tá na porta de entrada para GA. Próximo, assinatura de token de conta de serviço externa. Então aqui, né, o API Server utilizava a assinatura do token dentro, né, do próprio disco ali, estava dentro do próprio Kubernetes. E agora você tem a possibilidade de plugar isso em soluções externas, por exemplo, no seu serviço de nuvem, que tem um KMS aí, por exemplo, né? Então, avança para beta aí, para você, esse recurso de assinatura aí, JWT. Você pode ver que o SIG-Alf trabalhou nessa entrega, hein? Então, recursos DRA em beta, tá? Então, o DRA, né? Dynamic Resource Allocation. Então, aqui você tem o acesso administrador para monitoramento de recursos, né? Então, esse cap aí já foi aceito, tá? Então, o administrador vai poder ter acesso a um dispositivo que já está em uso, né? Para monitoramento ou diagnóstico. Alternativas priorizadas em Resource Claim e Resource Claim Template. Embora o workload possa ser executado em uma única GPU de alto desempenho, ela também pode ser executada em duas GPUs de nível intermediário. Então tem um feature gate aí que DRA Priorized List. Agora ele vem habilitado por você habilita ele por padrão com esse feature gate, tá bom? Então, DRA tá com tudo. Tem mais DRA, relatórios de alocação de recursos de DRA. Então, a API foi atualizada para relatar o recurso de pods alocados por meio do DRA, né? Então, você tem já essas informações dos pods e dos nós. Kubescattler com chamadas de API não bloqueantes, tá? Então, o scheduler, mais uma vez, né, a gente está falando aí de novo da API, que controla os agendamentos, aí que faz a orquestração de verdade disso tudo que está acontecendo, né? Então, aqui é uma feature de resolução, né, para tratamento assíncrono da API. Então, tem filas para desduplicação de solicitações. Então, para que a gente não fique com uma fila gigantesca de coisa aguardando aí na API e ela entre em parafuso. Aqui é o que eu estava esperando, olha, Mutating Admission Policies. Olha só, a gente já falou disso aqui, ela entrou em alfa na 1.32, a gente conversa bastante com vocês sobre Cell. Se você não sabe o que é Cell, Common Expression Language, e você não utiliza ainda, tá? Policy as code, se você utiliza no Kyverno, por exemplo, tá? Cell já está integrada à API do Kubernetes. E ela só poderia fazer admission policies, né? Ou só pode ainda, tá? Mas a gente já está em beta com a mutating admission policies. Então, o Kyverno ele ganhou muito espaço, tá? Porque ele é muito mais fácil que o OPA, né? E não tem as piadinhas que tem lá. E ele pode fazer mutation de regras. Então, por exemplo, você define que nenhum deploy vai poder passar sem ter requests, no mínimo, né, sei lá, de 100 megas, tá? Se define isso. Então, se o cara não setou, a hora que passar, você tem uma regra que vai impor o request de 100 megas. Então, ela vai modificar o arquivo de deploy. Agora, você pode fazer isso diretamente com o Cell, né? Diretamente na API. Então, você não precisa de uma aplicação externa. Você não precisa do Kyverno
funcionando lá no seu cluster, tá bom? Então, tá aí Mutating Admission Policies, tá em beta na 1.34. Daqui a pouquinho você já pode usar em GA, ou eu já diria, já começa a testar agora, se você não tem Mutating ainda, já começa a testar agora em beta, né? Isso faz muito sentido aí para quem está trabalhando com plataforma, com guardrails aí para dentro do seu cluster, tá? Cell, Common Expression Language. Se você quiser testar tudo isso, playcell.andistro.io, eu vou deixar o link aí também para você poder testar, tá bom? Na documentação também tem vários exemplos. Cache do servidor de API snapshotable. Olha só. Nunca vi essa palavra, snapshotable. O Kube API Server, né, mecanismo de cache de watch, atende com eficiência solicitações para o estado observado mais recente. No entanto, a solicitação de lista de estados anteriores, por exemplo, por meio de paginação do Resource Version, geralmente ignoram esse cache e são atendidas diretamente pelo etcd, causando mais carga ali, né? Então, agora você tem um List Form Cache Snapshot. Olha só que beleza, tá? Então, seus dados de eventos com mais de 75 segundos, tá? Você pode buscar de lá. Novamente, para plataformas, eu acredito aqui que faz mais sentido, né? API Machinery trabalhando. Ferramentas para validação declarativa de tipos nativos ou Cloud Native Types, né? Tipos nativos de Kubernetes é osso. Antes da versão, as regras de validação da API incorporadas no Kubernetes eram escritas inteiramente à mão, o que dificultava a descoberta e compreensão aprimorada ou teste pelos mantenedores. Não havia uma maneira única de encontrar todas as regras de validação que poderiam se aplicar a uma API. A validação declarativa beneficia os mantenedores de Kubernetes, facilitando o desenvolvimento e manutenção e a revisão da API. Então, mais uma vez, e para quem acredita que Cell só serve para admission policies e mutation, Cell é muito utilizado aí pela turma do API Machinery dentro da API, funciona muito bem, tá? A única coisa que ninguém consegue entender é o custo delas, é muito complexo de se explicar e de se entender. Próximo, Streaming Informers for List Requests. A gente já falou desse streaming aqui lá em cima, né? E agora tem mais um, né? Então, você fornecer, esse é uma feature aí que está em beta, porque ela recebeu certos refinamentos aí. Então, em vez de fornecer, né, os dados aí num pico, né? Então você pegar tudo isso, paginar e entregar esse resultado, ele está fornecendo como um stream, né? Como assim como o monitoramento faz. Então fica muito mais estável, né? Sem picos aí na API de processamento e de entrega, tá? O que faz a sua API se comportar melhor. Mais uma vez, API Machinery e Scalability trabalhando. Tratamento adequado de desligamento de nós no Windows, tá? Graceful Node Shutdown. Bom, vamos ver como é que faz o Grateful. Deve ser atualizar o Windows e desligar, né? Nada a ver, brincadeira, pessoal. O Kubelet, né, no Windows agora pode detectar eventos de desligamento do sistema e iniciar o encerramento normal dos pods em execução, tá bom? Para não matar todo mundo de uma vez só, né? Então, Graceful Shutdown aqui para o Windows tá em beta. Melhorias no redimensionamento de pods in place, né? Graduado para beta, estava em alpha na 33, o redimensionamento local, né? Então aqui é o in place pod resize, né? Ele está indo para beta aqui. Várias melhorias incluem suporte para redução do uso de memória e integração a nível de pod. A gente está vendo o uso disso, né? E o uso do VPA aumentando bastante. Então, essas melhorias aqui fazem todo sentido, né? É o SIG-Node e o SIG Autoscaling que estão trabalhando para isso acontecer. Parabéns, turma. Vamos nessa, né? E mais uma transição aí para a gente falar dos recursos alfa.
Novos recursos alfa, então vamos ver o que que vem por aí, tá bom? Aqui é pura curiosidade, tá? Então fica por aí, vamos ver. Bom, certificados de pods para autenticação MTLS, né? Olha, pausa, se você usar isso para MTLS, você pode sair desse vídeo. Ah, bom, a autenticação dos workloads aí, especialmente, né, do servidor de API, hã, é meio complexa ali para você usar um MTLS nisso, tá. Então o Kubernetes 1.34, ele está introduzindo um mecanismo para obtenção de certificados X509 por meio do Pod Certificate Requests, tá bom? Bom, que da hora o SIGALF. Cara, o SIGALF tá trampando, hein? Nossa senhora. Parabéns, hein, turma. Tem algum BR? Se você conhecer algum BR do SIGALF, chama aí, vem falar com a gente no Kubecast, vem compartilhar um pouquinho da sua experiência. Próxima, Restricted Pod Security Standard, ele agora proíbe, né, probes remotos, né. Então olha só, você podia usar, né, qualquer valor ali para usar um probe, né, qualquer valor de host para usar um probe, o que era um problema de segurança, tá. Então agora para obedecer o Pod Security Standard, você tem que, tirar esse não setar, né, esse host, não utilizar ou setar, ativamente aqui, tá. Bom, então aqui olha, você só vai estar de acordo com o Pod Security Standard, né, o PSS, Kubernetes PSS, se você não utilizar, né, se você não definir esse campo, né, ou se você nem usar esse tipo de probe, tá bem? Porque isso é um problema de segurança aqui, então agora é restrito, beleza? Tá em alfa, né? Estão testando, o SIG Alpha está testando, para a gente evitar alguns problemas aí de autenticação aí. Então você pode acabar utilizando isso como via de entrada. Uma próxima feature aqui, ou uma melhoria, né, lá do pessoal do SIG de Scheduler, né? Então, quando o Kubescheduler leva um tempo a mais para vincular um pod a um nó, né, pode ser que nesse meio tempo esse nó esteja subutilizado e ele seja removido, né? Então, nesse meio tempo, e aí as coisas vão virar uma bagunça. Então, tem agora esse campo de status do pod que ele está direcionado, né? Nominated Node Name. Então, ele está direcionado para esse pod, ainda não está lá, mas já está direcionado, está a caminho, tá? Então, esse pod já está vinculado, então esse nó não vai ser removido, tá bom? Então, mais uma do pod do SIG de scheduling, está em alfa e vamos nessa. Bom, mais recursos de DRA, hein? DRA está em alta. Bom, estado de saúde dos recursos, né, de DRA. Pode ser difícil saber quando um pod está usando um dispositivo com falha ou temporariamente com problema de integridade, o que torna a solução de problemas de travamento de pod desafiadora ou até impossível. O Resource Health Status do DRA melhora essa observabilidade, expondo o status e integridade dos dispositivos, tá? Então, esses outros dispositivos, né, como por exemplo GPU, eles têm agora esse status, esse serviço são monitorados via gRPC, tá bom? Então, liderados aí pela turma do Device Management. Mais uma deles aqui, ó, mais duas, três do Device Management. Mapeamento de recursos estendido. Mapeamento de recursos estendidos oferece uma alternativa mais simples à abordagem expressiva e flexível do DRA, oferecendo uma maneira direta de descrever a capacidade e o consumo desses recursos. Então, permite que administradores de cluster, nós ou vocês, anunciem recursos iniciados pelo DRA como recursos estendidos. Muito bem. Capacidade consumível de DRA. Isso já veio na 1.33, ainda está em alfa, tá? Mas dá para usar o Future Gate aí para ativar. Então, capacidade consumível de DRA.
O 33 adicionou suporte para drivers de recursos a anunciarem fatias de um dispositivo que estão disponíveis, em vez de expor o dispositivo inteiro como um recurso do tipo I/O, né? Tudo ou nada. No entanto, essa abordagem não conseguia lidar com cenários em que drivers de dispositivos gerenciavam porções dinâmicas e granulares. Então, um novo recurso dispositivo de demanda está sendo utilizado agora. Então, é o DRA Consumable Capacity. É a feature gate que você tem que ativar para poder utilizar agora. E o último, as condições de vinculação do dispositivo, tá? Condições de binding. Então, o scheduler do Kubernetes se torna mais confiável ao atrasar o binding de um pod a um nó, até que seus recursos externos necessários, como dispositivos acopláveis, né, ou FPGA, sejam confirmados e prontos. Esse mecanismo de atraso é implementado na fase de pré-hook, né? Do framework de scheduling. Durante essa fase, o scheduler verifica se todas as condições necessárias do dispositivo foram atendidas antes de prosseguir com o bind. Isso permite a coordenação com controladores de dispositivos externos, garantindo um agendamento mais robusto e previsível. Tá? Isso aqui é bem parecido com o que acontece com um volume, né, sendo conectado a um pod. Né? Então, o pod só vai estar disponível mesmo depois que tudo isso estiver conectado e funcionando, né? Seu pod que tem um volume e mudou para um nó que não tem aquele volume ainda, ele vai ficar aguardando até o volume ser plugado e o pod ficar ready. Beleza? Vamos continuar. Regras de reinicialização de container. Atualmente, todos os containers dentro de um pod seguem o mesmo padrão, spec start policy, ao serem encerrados ou travados. No entanto, pods que executam vários containers podem ter requisitos de reinicialização diferentes para cada container. Por exemplo, para um container, para um container init usado para executar a inicialização, você pode não querer tentar a inicialização novamente se eles falharem. De certa forma, em ambientes de machine learning com cargas de trabalho de treinamento de longa duração, os containers que falham com código de saída repetíveis devem reiniciar rapidamente no local, em vez de acionar a recriação do pod inteiro e perder o progresso. O Kubernetes 1.34 apresenta o Container Restart Rules. Então, agora você pode ter essa Restart Policy para cada um dos containers dentro de um pod, tá? Ou agora você vai poder, né? Está começando a poder. Então, a gente vê aqui melhorias, né? Diversas melhorias aqui, né? A gente falou do TensorFlow lá antes e falamos agora também em cargas, né, workloads, cargas de trabalhos aí para machine learning. Então, você pode setar aí para os seus containers. Vamos lá. Carregar variáveis de ambiente de arquivos criados em tempo de execução. Bom, então, o Kubernetes 1.34, além do env files, né, ele introduz a capacidade de declarar variáveis de ambiente em tempo de execução. Um container normalmente, um container de init, pode gerar a variável e armazená-la em um arquivo. E um container subsequente pode iniciar já com essa variável de ambiente carregada. Tá? Esse recurso beneficia particularmente cargas de trabalho de treinamento de IA e machine learning, em que cada pod em um job de treinamento requer inicialização com valores definidos em tempo de execução. Mais uma aí de machine learning e IA. Muito bom, para terminar nossa passagem aqui pelo Kubernetes 1.34, né, eu quero passar pelas depreciações ou deprecated, né, e remoções aqui, né. A configuração manual do driver cgroup está obsoleta, tá? Ou deprecated. Historicamente, configurar o driver de cgroup correto tem sido um problema para usuários que executam cluster Kubernetes. Kubernetes 1.28 adicionou uma maneira de kubelet consultar a implementação do CRI e descobrir qual driver cgroup utilizar. Essa detecção automatizada agora é altamente recomendada e o suporte para ela foi atualizado para stable na 1.34. Então, ela vai morrer, tá? Na 1.35, na 1.36 já nem existe
mais. Se liga. Mais uma aqui, ó. O Kubernetes encerrará o suporte ao containerd 1x na 1.36, tá? Então, se liga quem está utilizando aí, principalmente Kubernetes não gerenciado, tá? Mas também, quando você for, já se prepara para fazer o upgrade da 35 para 36, que pode ser traumático, né? O containerd 1.7 vai ser mantido só até a 1.35, que é quando se alinha com o end of life do containerd 1.7, tá? Esse é um alerta antecipado aí da turma, então já se prepara que daqui 4 meses, então no comecinho do ano, teremos uma migração traumática aí. Não, talvez a próxima, né, da 35 para 36. Então, 2026 vai ser um ano animado. O Prefer Close distribuição no Traffic Distribution, né, vai ser deprecated. Mas aqui é só o nome, né? Só o nome mais ou menos, né? Tem que ficar ligeiro para não usar a configuração. Então, dentro ali do Traffic Distribution, né, a gente tinha o Prefer Close, né? Mas esse vai ser abandonado e a gente vai utilizar agora Prefer Same Zone, né? E o prefer same node. Só que o prefer same zone, né, ele é só um alias para o prefer close. Então, não some a feature, tá? Ela só está sendo renomeada para a gente poder ter a mesma semântica aqui. Então, prefer same zone e o prefer same node, tá bom? Começou na 1.33, lá, o Traffic Distribution, e tá em alpha aqui, então o Prefer Close tá morrendo. Então, se liga, beleza? Bom, notas e parabéns aí para a turma que faz o Kubernetes acontecer. Tem muita gente. Eu estou deixando o link aqui, tá, do post original em inglês, né? E fiquem ligados, tá? Olha aí, vou terminar aqui com o nosso logo. Oh, wow! It's Kubernetes 134. Para todo mundo ficar ligeiro, para todo mundo continuar caminhando, tá? Parabéns, comunidade, parabéns, CNCF, parabéns para todos nós que contribuímos para este mundinho de Cloud Native continuar existindo e os nossos boletos continuarem sendo pagos. A gente se vê no próximo Drops, talvez esse Drops aqui mais difícil de engolir do que o normal, bem grande, mas a gente se vê no próximo. Até mais, galera. Se liga. Se você tem problemas aí, precisa resolver o seu cluster e precisar de ajuda, você já sabe quem chamar, Guerra.io. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.